graça presidencial, induto, perdão. O que significa isso? Qual a origem disso tudo? Recentemente nós vimos o caso do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu a graça presidencial ao deputado Daniel Silveira, que foi condenado a 8 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal numa ação penal. Bom, hoje eu vou explicar para vocês, então, a origem e o conceito por trás disso tudo, tá bom? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Carlos, eu sou professor, historiador, doutor em História Política e professor de Teoria Geral do Estado, uma disciplina que eu adoro lecionar no curso de Direito. E nessa disciplina nós discutimos o Estado, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero falar sobre o Estado. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e nos ajudar aí, tá bom? Meus amigos, o artigo 84 da Constituição Federal, ele prevê que o presidente da República tem uma prerrogativa exclusiva de conceder, em alguns casos, o perdão presidencial ou a graça presidencial. É muito importante dizer que existem os casos que estão previstos ali. Eu não vou discutir esses casos, existem outros juristas que podem fazer isso muito melhor. Mas eu quero dizer a origem disso, por que isso existe. E para nós entendermos, nós precisamos voltar lá ainda no século XVIII, no período onde a Europa ela era organizada através do absolutismo monárquico. Para quem não se lembra, o absolutismo monárquico era quando o rei detinha todos os poderes. O caso mais emblemático é Luís XIV da França, que ele falava que o Estado sou eu. No absolutismo, a palavra do rei era lei, ela era cumprida e pronto, acabou. A França do século XVIII existia uma coisa chamada lettre de cachet. Lettre de cachet era um caderninho de bolso onde os nobres eles simplesmente chegavam num determinado local, não gostavam da determinada pessoa, assinava ali, dava um ato de prisão para aquela pessoa e os guardas reais tinham que cumprir. E por isso que as pessoas iam e ficavam presas na Bastilha. Muitas pessoas, inclusive, presas injustamente. Por isso que, inclusive, a queda da Bastilha foi muito significativa, porque era a queda dos desmandos, era a queda do abuso de poder, era a queda do abuso de autoridade. Muitos filósofos iluministas ajudaram a teorizar para acabar com isso. E vai ter um filósofo que vai dar início a essa discussão. O filósofo Charles-Louis de Secondat, o Barão de La Brede e de Montesquieu, mais conhecido como Montesquieu. Em 1748, depois de 20 anos de pesquisa, ele escreveu a sua obra magna, ou seja, o Espírito das Leis. No Espírito das Leis, o Montesquieu ele divide o conceito de poder em 3 partes: executivo, judiciário e legislativo. Ou seja, ele enxerga 3 dimensões no poder do Estado e ele cria isso com a ideia de que esses poderes sejam equivalentes e harmônicos entre si. É a partição dos poderes. Mas esses poderes eles também têm o objetivo e o dever de frear o abuso um do outro. Então, esse mecanismo ele sempre vai existir para que quando um tentar sobrepor as suas competências, o outro possa fazer um freio constitucional. É isso que os juristas chamam de freio constitucional. E a ideia de Constituição vai nascer em 1762 com um texto chamado do Contrato Social, não só desse, mas principalmente do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, no qual ele diz que a sociedade ela estabelece um contrato para viver harmonicamente e bem entre si. Esse contrato daria origem à vontade do povo, que é a vontade soberana. John Locke também foi um desses teóricos contratualistas que dizia que a sociedade, então, ela decide e estabelece como ela quer viver, isso positivado nas leis. Veio a Revolução Francesa de 1789
E a Revolução Francesa vai trazer um importante documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1792. A declaração ela tem 17 itens, inclusive eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês. Ela tem 17 itens e mais uma coisa muito importante, ela diz que o que o Estado deve fazer é aplicar a lei e não deve andar fora daquilo que está na lei. Os anos foram passando e vários países adotaram o chamado liberalismo político. No caso, o Brasil adota o liberalismo a partir de 1822 e tem a sua primeira Constituição em 1824. O Brasil, inclusive, já está na sua 7ª Constituição. Nós tivemos o Império até 1889, a partir daquele momento, a partir de novembro de 1889, nós tivemos o período republicano. A República, nós tivemos aí pelo menos 3 ditaduras. Pois é, 3 ditaduras nós já tivemos na República. A última foi de 1964 a 1985. E a partir daquele momento, o Brasil ele decide criar uma Constituição que garantisse e tivesse mais direitos e liberdade para as pessoas. É por isso que em 1988, a Constituição Federal ela vai prever uma série de mecanismos de freios constitucionais. Por isso que o Supremo Federal tem as suas prerrogativas de dizer se uma lei é constitucional ou não. O Congresso Nacional tem o direito e o dever de escrever essas leis, pautar, fiscalizar tanto o presidente da República quanto o Supremo Tribunal Federal, e o presidente da República é aquele indivíduo que administra os recursos da União, aplica as leis, tem que fazer também tudo dentro das leis, mas também tem algumas salvaguardas. E é por isso, meus amigos, que existe essa questão do indulto, do perdão. Inclusive, em 2019, o Supremo Tribunal Federal ratificou que é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Como eu falei, não cabe a mim aqui discutir se está certo, se está errado, né? Discutir as questões se é bom, se é ruim. Aqui eu estou dando para vocês a origem disso. Isso é para ser uma espécie de freio constitucional e para, teoricamente, equilibrar os poderes. E aí, gostou? Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se no canal, tá bom? Um forte abraço!